Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Dedo. Esse livro foi escrito pelo autor brasileiro Justum e ele é um livro de mini-contos. Mas o que é um mini-conto? O mini-conto é, como o próprio nome diz, um conto mini, um conto pequeno. Ele também é chamado de microconto. Os críticos literários comumente não aceitam o mini-conto como um gênero literário, então eles não veem o mini-conto como literatura em si. O guatemalteco Augusto Monterroso é um dos mais famosos escritores de mini-contos. O estadunidense Ernest Hemingway, que escreveu O Velho e o Mar, também é bem conhecido por causa dos mini-contos. E aqui no Brasil, o Dalton Trevisan é uma das grandes figuras desse gênero, e ele também é conhecido por mostrar para as pessoas e por criar um mini-conto contemporâneo, na forma que a gente conhece hoje em dia. Então agora voltando para o Dedo, para o livro do Justum, esse livro ele tem vários mini-contos que foram escritos com propósitos, com ideias distintas, mas que seguem o mesmo tom. E esse mesmo tom vai acabar falando sobre realismo fantástico, sobre crítica social, sobre humor, ironia. Então são vários temas que o autor aborda com um mesmo tom, um tom crítico, uma coisa assim. Muitos desses mini-contos utilizam-se da alegoria para passar a mensagem principal. A alegoria é uma figura de linguagem muito parecida com uma analogia, que você constrói um sentido a partir de uma criação, então você utiliza elementos distintos para fazer uma criação, e essa criação vai passar a mensagem para o leitor. As analogias que o autor utiliza são muito boas, elas são distintas, elas são bem construídas e também elas são originais. E algumas delas te deixam de queixo caído, porque o autor utiliza a linguagem obscena, se eu não me engano, em 3 contos. Então eu estou falando isso para vocês aqui, para vocês ficarem alerta quando vocês forem ler, que vocês vão encontrar uma linguagem obscena, mas essa própria linguagem, ela constrói, junto com a alegoria, a mensagem do texto. Então ela não está ali só por estar, ela está ali porque ela faz sentido junto com a obra. O autor utiliza uma visão crítica, distante, para falar sobre a nossa realidade. Mas mesmo assim a gente vai conseguir perceber que os desfechos dessa obra são bem parecidos com uma moral. Então mesmo o autor se referindo a um rei distante, um rei bem antigo, de um reino distante, esses desfechos eles se referem a nós. Eles estão longe, mas o conto nos aproxima e nos faz mostrar que eles sim se referem a nós hoje em dia. Então agora eu quero aproveitar para ler esse mini conto aqui que se chama Estimações. Antes de o galo cantar 3 vezes, Tibério lhe cortou o pescoço e teve de se apresentar ao rei. Antes de Tibério contar a história 3 vezes, o rei lhe cortou o pescoço e teve de se apresentar a Deus. Antes de Deus lhe... Eu adorava aquele gato, teria dito o rei. Eu adorava aquele homem, teria dito Deus. Então vocês podem ver que os mini-contos deles são sensacionais, eles são muito bons. Espera que eu vou ler daqui a pouco mais alguns pra vocês. Vocês vão ver que é bem legal. Mas eu preciso admitir que alguns poucos contos eu não gostei, sabe? Eu acho que o conto não conversou comigo, eu não entendi a mensagem que o autor queria passar, então tiveram alguns que não conversaram comigo e eu sinceramente não gostei. Mas foi uma experiência literária bem legal, que eu não costumo ter. Esses mini-contos me fizeram parar, pensar, refletir sobre muitas coisas do meu cotidiano que eu não dava muita atenção, mas que eu comecei a pensar diferente, porque podem ter outros significados. E uma dica que eu dou pra vocês é ler esse livro devagar, 1 conto por dia, 2, 3 contos por dia, porque eu várias vezes precisei reler os contos para conseguir pegar a interpretação que eu achei que melhor se encaixava. O mini-conto não é um texto muito explorado, creio eu que pela dificuldade que seja construir um texto acessível, significativo e pequeno, mas uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente quando forem ler mini-contos é que vocês têm que se dedicar, têm que prestar atenção no mini-conto, porque a história vai ser complementada pela tua própria experiência. Então se você não está conectado com a obra, se você não está interessado em saber daquilo, você não vai gostar do mini-conto. Talvez você ache que o livro seja ruim, porque justamente você não estava dando a atenção que o livro precisa para ser compreendido. Uma coisa que me chamou bastante atenção no livro foi a linguagem, né? Que apesar dela ser rápida, bem fluida, ela tem algumas nuances, como por exemplo,
letras minúsculas. O autor só escreve em letras minúsculas, um conto não tem título, alguns contos não possuem pontuação. E o autor brincou com a linguagem de uma forma muito interessante, porque ele representou o nosso pensamento, né? A natureza selvagem do nosso pensamento. Porque nós não pensamos em convenção. Nós não colocamos um ponto de exclamação, letra maiúscula. Nosso pensamento é direto, ele é constante, ele é natural, ele é selvagem. Então, o autor utilizar as letras minúsculas, a falta de título e de pontuação foi bem interessante e fez uma conexão bem legal com os mini-contos. Eu gostei bastante da estratégia que ele utilizou. E antes de encerrar a resenha, eu queria ler esse outro mini-conto para vocês, que se chama A Guerra. A guerra, enfim, havia acabado pela falta de combatentes e combatidos. De vivos, apenas 2 soldados, cada qual pertencente a um lado do conflito. Vendo-se sozinhos, no meio da nação inteira morta, os 2 se questionaram: como reconstruiremos o país se somos inimigos e ambos do mesmo sexo? Sem solução à vista, declararam a nação novamente em guerra e põe-se a lutar com unhas e dentes por seus antigos ideais. Não preciso nem comentar, o autor é sensacional, ele tem umas tiradas incríveis nos mini-contos, ele tem uma crítica assim bem apontadora, uma crítica bem que vai ser assertiva. E também o paralelo com o nome do livro, uma possível interpretação do livro é essa que vocês vão acabar construindo conforme a leitura da obra. O livro Dedo está disponível apenas em e-book, porque o autor é iniciante, então tem um gasto incômodo para fazer uma publicação física. A capa do livro, como vocês já viram, é muito bonita, eu vou deixar ela aqui de novo para vocês verem. Eu vou deixar o link da Amazon para vocês comprarem o livro aqui na descrição. E eu indico para vocês comprarem porque é uma leitura para o ócio, para uma viagem ou para um momento que você está numa crise existencial, você vai ler e vai se divertir. Se você souber escolher bem os contos para serem humorados, você vai se divertir lendo esse livro. O Justum é parceiro do canal e parece que ele quer lançar mais alguns livros nesse estilo e eu subo a hashtag Justum lança mais livros porque ele tem um talento incrível para escrever mini-contos. Ele tem assim uma sagacidade para saber escrever, como utilizar a palavra, que é incrível. E é por isso que eu estou divulgando para vocês o trabalho dele, para que vocês possam conhecer e se identificar também com essa obra, porque ela é bem legal. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Além disso, deixe um joinha aqui do lado, que ajuda na divulgação do vídeo, e deixe seu comentário aqui embaixo. Me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!